Queridos, o tema de hoje, dentro da nossa série, Olhando para Cima em Tempos de Crise, é o terceiro tema, e ele vai falar sobre a culpa. Então agora, não erga sua mão, só pense. Não precisa nem olhar para mim. Você fez alguma coisa errada hoje? Só pensa. Pode ser que nós tenhamos feito alguma coisa errada hoje. Mas sabe qual é o mais interessante desse tema? É que a culpa, ela nos acompanha. E ela só nos acompanha porque o Espírito Santo de Deus está em nós, está aqui. Porque quando nós não mais sentirmos a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos errar, mas não vamos mais ter sentimento de culpa. A gente vai errar, e o Espírito Santo não toca no nosso coração e a gente continua errando, achando que as coisas estão no caminho certo. Mas olhando para cima em tempos de crise vivencial, como se livrar da culpa. E no culto de hoje nós vamos entender, através do estudo, como nós podemos nos livrar de algumas culpas que às vezes nós carregamos ao longo da nossa vida. Tem muitas pessoas, e esse assunto seria muito bom para o Luiz falar, não para mim, né, Luiz? Mas tem muitas pessoas que carregam algumas culpas na sua vida que não conseguem abandonar, porque talvez não tenham entendido ainda o plano de Deus, o plano da salvação de Deus com relação ao pecado. Talvez não tenha entendido ainda o plano do santuário, a doutrina do santuário. E nós vamos entender um pouquinho hoje, através desse tema, como nós podemos nos livrar da culpa. Uma senhora de 83 anos estava em uma reunião de uma igreja e estava muito angustiada. E o pastor que estava cuidando daquela reunião percebeu a angústia dela, o descontentamento dela, e ela pediu para conversar com o pastor. Então ela disse ao pastor o seguinte: pastor, quando eu era jovem, eu, casada com meu esposo, nós não havíamos planejado ter um filho, mas o filho veio, e no dia que eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz. Então preparei um jantar gostoso, bonito ali na mesa, porque quando meu marido chegasse eu ia contar para ele a novidade de que nós teríamos um filho. O marido chegou, tudo preparado, então ele perguntou o que estava acontecendo, e quando ela contou para ele o que estava acontecendo, ele não gostou nem um pouco da ideia. E ela ficou muito triste quando ele disse para ela: olha, você precisa tirar esse filho, nós não podemos ter ele. Ela ficou muito angustiada com aquilo, por vários dias, pensando na resposta dele, muito triste, muito angustiada. E a história conta que ela decidiu tirar aquele filho quando era jovem. E a angústia dela nessa reunião com o pastor era exatamente por isso, porque o sentimento de culpa, ela já carregava desde a sua juventude, desde o início do seu casamento. E ela não conseguia se livrar dele, porque ela sabia que ela tinha feito algo errado no passado. Agora, queridos, o sentimento de culpa, ele de fato é terrível. Ele traz amargura, ele traz decepção, ele traz tristeza. E se nós não aprendermos a nos livrar dele, ele pode nos levar a doenças terríveis. E hoje nós iremos aprender através da Bíblia e de algumas histórias como nós podemos nos livrar do sentimento de culpa. A culpa, ela é de fato uma praga da qual nós precisamos nos livrar. Muitas pessoas ficam doentes mentalmente por causa do sentimento de culpa. Então minha pergunta é: como nós podemos nos livrar do sentimento de culpa? Gostaria de orar com você agora, para que nós pudéssemos começar a conversar sobre este assunto. Então feche os teus olhos. Eterno Deus que está no céu, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Este é um assunto importante, porque pode ser que alguns de nós que estamos aqui ou em casa, através do nosso canal, possamos estar vivendo com esse sentimento já há alguns anos. E nós queremos, pelo poder que vem do céu e do Espírito Santo que está conosco, a nos livrar desse problema, nos livrar desse sentimento
que tem machucado, tem estragado momentos felizes da nossa vida. E nós queremos nesta noite lhe rogar que o Senhor possa nos ajudar nisso. Ao estudarmos a Tua Palavra agora, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Queridos, a culpa ela vem porque nós fazemos algo errado. É por isso que eu perguntei para você no início se você fez alguma coisa errada hoje. Quando a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo toca na nossa mente e você entende, nossa, errei. E aí vem a culpa, e esse sentimento ele é muito ruim. A Bíblia geralmente se refere a um erro nosso como pecado. E se você lembrar da história de Jesus e do plano da redenção, você sabe e entende que Jesus está desesperado em nos salvar. E eu uso essa palavra desesperado porque ela é real. Ninguém dá a sua vida e da maneira como Jesus deu, se ele não estivesse desesperado em salvar a mim e a você. E o sentimento de culpa, algo que nós fazemos errado, é pecado. E se nós não nos livrarmos desse sentimento, nós podemos ter grandes dificuldades para viver uma vida feliz com as pessoas e com o nosso Deus. Agora, Jesus veio resolver o problema do pecado. Ele veio salvar o pecador, odiando o pecado. É como se você vivesse com um sentimento que te traz tristeza e que você precisa se livrar dele. E olha o que a Bíblia diz em Jeremias 13, versículo 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Ele quer nos salvar, mas não salvar o pecado. E talvez seja esse o problema, porque para você mudar a sua pele, você tem que removê-la. Para você abandonar um pecado, você tem que removê-lo. Porque enquanto nós estivermos acariciando o pecado, ele vai continuar ali batendo na nossa mente, você está fazendo errado, você está fazendo errado, você está fazendo errado. E a culpa nunca vai deixar de existir. A minha voz hoje vai falhar algumas vezes, mas não ligue. E a minha esposa, para me ajudar, trouxe um pouquinho de água gelada, que não sei se vai ajudar muito, viu? Precisava ser quente. Mas vamos assim. A Bíblia diz também em Isaías, nós vamos ver esse outro texto também, presta atenção. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então o que nos separa de Deus é o pecado que cometemos. Mas nunca foi o plano de Deus que nós vivêssemos separado dele. Mas uma coisa que Deus não vai fazer é salvar o pecado. Ele não tem nenhuma intenção nisso, ele quer erradicar o pecado, ele vai salvar você. Mas enquanto você e eu estivermos cometendo erros, nós vamos continuar separados de Deus. A separação de Deus é causada pelo pecado. Ele é a única razão que nos faz nos separarmos de Deus. Quantos aqui já viveram essa situação nas suas casas? A mamãe faz um bolo, e o bolo ainda não está frio para comer. Tem gente que gosta de comer bolo quente, mas é bom que ele esfrie um pouquinho para a gente poder comer. Mas a mãe diz assim, o bolo está pronto, não toque nele, eu vou deixar na geladeira, não coloque a mão. E aí de repente passa 1 minuto, 2 minutos, crianças geralmente fazem isso, ela vai lá e mexe no bolo, come um pedacinho. Alguém até contou uma história aqui um dia, eu achei muito interessante, que ela ia cortando um pedaço e emendando, né? Cortava e emendava, cortava e emendava. Pô, pastor? E, na verdade, o bolo foi ficando menor a cada hora que passava, né? Cada pedaço. Era um pudim? Cortando e ficando menor. A verdade é que pode ser que muitos de nós já tenhamos feito isso, ou sabemos de alguém que tenha feito. A verdade é que veio uma ordem da mãe, não mexa no bolo. Você foi lá e cortou um pedaço dele. E olha que interessante isso, né? Não sei se você concorda comigo, mas quando você mexeu no bolo, que a sua mãe disse para você não mexer, você deu mais valor para o bolo do que para sua mãe.
Você entendeu essa relação com o pecado? Quando nós começamos a insistir no mesmo pecado, nós não conseguimos nos livrar dele. Nós estamos dando mais valor para o pecado que estamos cometendo do que para Deus que nos deu a vida. Queridos, isso é muito perigoso. Perigoso. E é por isso que algumas vezes o sentimento de culpa vem, porque nós não conseguimos nos livrar disso. Porque como trocar algo terreno, momentâneo, por Deus, aquele que nos deu a vida e a salvação? Olha esse outro texto, Isaías 25, Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Você sabe que depois que Deus instituiu o plano para resgatar o ser humano, a ideia dele sempre foi viver perto dele. É por isso que a nossa igreja tem essa doutrina, a doutrina do santuário. Nós precisamos entendê-la, e não é a minha intenção explicá-la hoje aqui, a não ser detalhar algumas partes dela, porque o santuário tem a ver com a nossa salvação. Os rituais que aconteciam no santuário têm a ver com a nossa salvação. Tem uma relação direta com o pecado, com o livramento da culpa do pecado. E sempre foi desejo de Deus viver perto do ser humano. Tanto que lá no Éden, o primeiro casal conversava face a face com Jesus. Tinha um acesso direto a Jesus. Isso devia ser maravilhoso, mas o pecado afastou o casal edênico dessa coisa tão boa, e a gente imagina que seja, porque a gente não viveu isso ainda. Esperamos viver um dia no céu, poder falar face a face com Deus. Mas enquanto isso não era possível, Deus instituiu o santuário. E o santuário era uma maneira, através dos rituais que aconteciam ali, das pessoas entenderem o processo de salvação que um dia Jesus faria de maneira presencial por todos os seus filhos, por toda a raça humana. A presença de Deus sempre foi da vontade dele. Nós é que através do pecado nos afastamos dele. O casal edênico preferiu satisfazer as suas vontades do que viver do lado de um Deus que lhes deu a vida. Foi por essa razão que Deus instituiu o santuário, e através do santuário ele tinha um propósito, que era ensinar como ele resgataria o pecador e destruiria para sempre o pecado. No santuário a gente encontra diversas partes dele que eram muito significativas. Havia o lugar santo e o lugar santíssimo, onde estava a própria presença de Deus, a chamada Shekinah. No pátio, onde os sacrifícios eram oferecidos, ficava também o altar. Havia também 3 peças de artigos no lugar santo. Havia o candelabro, castiçal, a mesa dos pães e o altar de incenso. E no lugar santíssimo havia a arca da aliança, com alguns objetos ali dentro: as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o cajado. E também sobre ele haviam 2 anjos, sobre a lei. E entre eles estava a própria presença de Deus. Queridos, por isso que essa doutrina ela é muito interessante. Porque em todas as suas partes tem um significado importante do desejo de Deus e da maneira como ele queria resgatar o ser humano dos seus erros. Agora, quando você pensa em alguém que havia cometido um erro lá no antigo Israel, que tipo de pecado você imagina que alguém de repente tenha cometido? Eu nunca parei para pensar em que tipos de erros o povo de Israel poderia cometer, que houvesse a necessidade de oferecer um animalzinho, uma ave, pelo erro cometido. O texto aqui sugeriu algo muito interessante, e eu quero dividir com vocês. O marido, pensa no antigo Israel, o marido brigou com a esposa. Foi uma briga feia naquele dia. Tão feia que o marido a agrediu. Que feio isso, né? O marido a agrediu. Só que veio o sentimento de culpa. Então ele pegou um cordeirinho, colocou no ombro
e foi até o sacerdote para pagar pelo seu erro, para fazer uma substituição. E olha que interessante, isso era diferente porque ao ir ao sacerdote, ele estava dizendo: olha, eu errei, estou arrependido e quero pagar pelo meu erro. Só o fato de ele pegar o cordeirinho e se dirigir até o santuário já demonstrava que algum erro ele tinha cometido. Olha que interessante. Imagina você carregando uma pombinha aqui indo para o santuário. Os vizinhos de tenda, o que imaginavam? Ele cometeu um erro. Ele botou um cordeiro no ombro, o erro dele foi grande. Ele está levando uma pombinha, ele errou só um pouquinho. Mas a verdade é que demonstrava claramente que aquela pessoa que estava indo ao santuário havia cometido um erro. A vergonha de ir até lá, mostrando para todo Israel que havia cometido um erro, na maioria dos casos, não era maior do que o desejo de se livrar da culpa. O sacrifício acontecia, era transferido para aquele animal o seu erro, e então ele era perdoado. E como nós sabemos, tudo isso tem um simbolismo. Era Jesus querendo resgatar o pecador, odiando o seu pecado. O homem ele ia ao tabernáculo, lembrando sempre que havia cometido um erro. O erro nos seus ombros, o cordeirinho ou uma ave na mão, simbolizava que ele estava cometendo um erro. E o desejo de ir ao tabernáculo para reparar o seu erro demonstrava que ele estava arrependido e queria se livrar da culpa. Mas olha que texto interessante esse de João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, todas as vezes que nós cometemos um erro, na maioria das vezes, só Deus fica sabendo. Na maioria das vezes. E nós precisamos ter a exata compreensão da ideia de que Deus conhece o nosso coração. De que de Deus nós não podemos esconder nada, absolutamente nada. Porque Deus enxerga tudo, Ele vê tudo e conhece o nosso coração. Se tem alguém que sabe exatamente o que fizemos, se de fato nós nos arrependemos, se de fato estamos sentindo culpa pelo nosso erro, é Deus. E você sabe disso. E era por meio do sacrifício que as pessoas se livravam dessa culpa, desse peso que eles carregavam ao longo da vida. Um pai, um dia, ele estava dando uma marcha ré no seu carro, saindo da garagem, quando ele escutou um barulho passando por cima de alguma coisa. E quando ele foi ver, estava muito atrasado do trabalho, muito atarefado e saiu muito rápido. Quando ele foi ver, não era só um bichinho de pelúcia que ele havia atropelado. Ele havia passado por cima do seu próprio filho. Quando ele abriu a porta do carro, que foi ver o que era, ficou muito desesperado. E quando ele descobre que é o seu filho, ele pensou: nossa, que tragédia. Agora pensa comigo, depois dessa tragédia ter acontecido na vida desse pai, você acha que ele alguma vez na sua vida vai dar marcha ré no seu carro, saindo de uma garagem sem olhar exatamente o que tem atrás do carro? Muito difícil. E de fato, é dessa maneira que nós precisamos nos comportar. Quando o pecado ele atinge a nossa vida e nós nos arrependemos dele, sentimos que ele é muito terrível, causou estragos na nossa vida, nós precisamos nos arrepender profundamente e ter a ideia de que deste pecado nós precisamos nunca mais cometer. Queridos, o pecado, ele divide as famílias. O pecado, ele divide as nações. O pecado, ele nos divide. Ele nos afasta um do outro. E quando nós nos afastamos um do outro por causa do pecado, nós não temos forças pela comunhão
para nos livrarmos dele. Dependeremos unicamente de Deus. O pecado ele trouxe consigo doença, sofrimento, miséria, ódio, morte. E em Romanos 6:23, se você quiser a sua Bíblia, eu vou passando rápido porque são muitos slides aqui. Na verdade eu cortei alguns, mas eram 77. Eu cortei, cheguei a 53. Mas vai acabar rapidinho, pode ter certeza. Mas queridos, olha o que diz aqui Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Já pensou se nós não tivéssemos Jesus dentro do processo de salvação? Se na primeira vez que nós cometêssemos um pecado a gente já morresse, quanta gente já não teria morrido? Novos. Agora, queridos, o salário do pecado de fato é a morte, mas Jesus pagou esse preço. E olha que bênção, porque isso foi terrível, mas não para mim. Foi terrível não para você. Foi terrível para Jesus, que teve que suportar a cruz para resgatar o ser humano de algo que ele havia cometido e que ele deveria pagar. Mas, queridos, se Jesus não fizesse isso por mim e por você, o que seria de nós? O que seria de nós hoje? João 3,16. Lembra que versículo é esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo pecado tem suas consequências, tem custo. Do custo do pecado que cometemos hoje, não tem como a gente se livrar. Deus nos livrou da morte. Mas algumas coisas que nós cometemos aqui têm consequências, nós vamos pagar o erro, mas se nós nos arrependermos, Deus promete pegar o nosso pecado, jogar nas profundezas do mar e nunca mais se lembrar dele. Ao confessar o seu pecado, colocando a mão sobre o cordeiro, o pecador transferiu o seu pecado para o cordeiro. Todas as vezes que nós erramos, nós estamos colocando nas costas de Jesus o erro que cometemos. Mas se nós nos lembrarmos que a transferência do pecado que nós colocamos nos ombros de Jesus foi pago na cruz, nós começamos a nos livrar do sentimento de culpa. Agora, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. Ou você é tentado por causa da sua própria predisposição em pecar, ou porque o inimigo está te tentando a pecar. Eu vou ler de novo. Ou você é tentado por causa da sua própria predisposição ao pecado, ou porque o inimigo está te tentando a pecar. Mas escuta o que eu vou dizer agora. Em ambos os casos, Satanás não pode decidir por você se você vai pecar ou não. Ele não pode obrigar você a pecar. Ele pode até tentar você a fazê-lo, mas você é o único responsável pelos seus erros. É muito comum nós errarmos, e aí vem a culpa, e jogarmos tudo nas costas de Satanás. Tudo bem que ele recebe, porque ele nos tenta o tempo todo, mas a decisão de errar, queridos, é minha. Satanás pode me tentar o tempo todo, mas eu decido se vou pecar ou não. Embora eu tenha predisposição para o pecado, sou eu quem decido se vou errar ou não. Essa responsabilidade é minha. E quando eu erro, eu preciso me arrepender. Eu sou o único responsável pelos meus atos pecaminosos. Ninguém pode forçá-lo a fazer o mal. Ninguém pode forçá-lo, nem mesmo o diabo. O diabo não pode arrastar as suas pernas para a rua para você cometer o mal. Essa decisão é sua. É por sua conta e risco. Deus sabia que algumas vezes nós íamos falhar. Nós íamos ceder à tentação. Íamos escolher aquilo que o diabo escolheu para a gente. E é por isso que ele resolveu, vindo na cruz, e morrer para nos salvar. No santuário,
existia um dia especial que acontecia uma vez por ano, que era o dia da expiação. Esse dia era muito especial porque todos os pecados que eram transferidos para o santuário eram retirados de lá, simbolizados por 2 bodes que eram escolhidos pelo sacerdote. Um deles era enviado para o deserto, o outro era colocado ali sobre a cabeça dele, todos os pecados do santuário. Ele era imolado e morto. Quantos de vocês já pararam para fazer um dia de expiação na sua vida? Quantas vezes você já parou para pensar: Senhor, eu precisava pedir perdão por esse pecado, por esse. Eu preciso mudar a minha mente, mudar o rumo da minha vida. Esse, para a sociedade de Israel da época, era um dia de juízo. E ai daquelas pessoas que tiveram oportunidade o ano inteiro de ir ao santuário e deixar os seus erros, os seus pecados lá, porque nesse dia todos os pecados que eram levados eram tirados de lá. E se ele não foi lá arrependido e deixou o seu pecado continuava com ele. Esse era um dia de juízo. E todos aqueles que aproveitavam esse dia se livravam da culpa do pecado que haviam cometido. O sacerdote saía do santuário, colocava a mão sobre o bode Azazel, vivo, e simbolicamente transferia todo o pecado que estava no santuário para esse bode. O outro era imolado. Agora, queridos, o santuário não existe mais, os seus rituais não existem mais, porque Jesus na cruz morreu de uma vez por todas por esses pecados. Agora, esses rituais revelavam a maneira como Deus queria resgatar o ser humano. E quando Cristo morreu, Ele mostrou para mim e para você que esses rituais não eram mais necessários, mas que o arrependimento pelo pecado, a tristeza pelos nossos erros, precisariam continuar fazendo parte da nossa vida. Veja o que a Bíblia diz em Timóteo 2, o versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que se fez homem. Queridos, só existe uma pessoa que pode nos ajudar a nos livrar do sentimento de culpa, e esse alguém é Jesus. Eu só consigo entender isso no dia que eu começo a manter uma relação de comunhão íntima com Ele. Ele é o melhor psicólogo do mundo. É aquele que vai te ouvir na hora que você precisar, no dia que você precisar. E Ele tem condição de ouvir os seus pecados mais terríveis, que você não teria coragem de contar para nenhum outro ser humano, mas para Jesus você pode contar. Ele vai te ouvir e vai te ajudar, através do poder do Espírito Santo, a se livrar do sentimento de culpa. Jesus hoje está em um lugar especial, e tudo isso tem simbolismo. O santuário que Ele instituiu aqui através de Moisés para o antigo Israel era um símbolo daquele que um dia Ele entraria no céu, e é hoje onde Ele está fazendo mediação pelos nossos erros. Então, se isso te conforta, saiba que nós temos um mediador no céu, o próprio Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. E se tem alguém que entende o que é viver na terra, é Ele. Ele sabe do nosso sofrimento, e é por isso que Ele está lá no céu, no santuário celestial, mediando pelos nossos erros cometidos aqui. Olha esse outro texto. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Vamos ver um texto anterior aqui. Esse aqui. Porquanto, esse nós já lemos. Esse aqui. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Queridos, é onde Jesus está hoje, e Ele quer ajudar a mim e a você a nos livrar do sentimento de culpa. Lembra da história de Abraão e de Isaac? Abraão estava desesperado porque Deus havia pedido para ele o seu único filho.
E quando Isaac pergunta para ele: pai, mas onde está o cordeiro? Ele então se vira para o filho, e é inimaginável essa cena. Ele se vira para o filho e diz: filho, Deus vai prover o cordeiro. Deus vai prover. Mas quando Abraão disse isso para o seu filho, ele não tinha nem a ideia de que apareceria um cordeiro ali, porque ele não via isso. E você conhece a história. Deus proveu para aquele momento um cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. Lembre-se, como o sacerdote levava os pecados com ele para o santuário, assim também Cristo carrega os pecados de todo o mundo. A Bíblia, ela revela que Cristo ainda está intercedendo por mim e por você no céu. Assim como no santuário terrestre, Ele está no céu e deseja purificar o ser humano dos erros que nós cometemos aqui na terra. Quero terminar contando para vocês uma história. E depois, se for possível, uma música. Uma noite, um pregador estava desenvolvendo o seu sermão em uma igreja, quando ele percebeu que um casal entrou, se assentou, e ele, ao terminar o sermão dele, ele tentou chegar próximo do casal, mas eles saíram com muita pressa. Em uma outra noite, ele percebeu que aquele casal retornou, e eles se sentaram um pouco mais à frente, mais próximo dele. E ele percebeu que naquele dia em que retornaram, aquele casal estava um pouco angustiado. O homem estava derramando lágrimas. E então o pastor disse: eu precisava conversar com esse casal para saber o que estava acontecendo. A angústia dele era muito grande. E ele percebeu que algumas vezes, quando o pastor apelava em seus sermões, ele ia à frente. E um desses dias, o pastor conversou com ele. E ele perguntou o que estava acontecendo, porque ele estava assim tão angustiado e chorando. E ele disse ao pastor exatamente o seguinte: pastor, Deus não pode me perdoar. Eu já vivo com esse sentimento de culpa há muitos anos, porque eu sei que o que eu fiz, Deus não pode me perdoar. O pastor ficou pensando: nossa, mas o que é que Deus não pode te perdoar? Porque Deus pode sim perdoar o teu pecado, não importa qual ele seja. Ele insistiu mais uma vez: mas pastor, o que eu fiz, Deus não pode me perdoar. Então ele pergunta: mas o que foi que você fez? Ele então diz o seguinte: pastor, eu matei 3.500 pessoas. Eu vou refazer a pergunta e vou jogar para você agora. Será que Deus pode perdoar alguém que matou 3.500 pessoas? Sim ou não? Sim, Deus pode perdoar. Então ele quis saber como que isso havia acontecido, como ele havia matado tanta gente assim. Ele disse o seguinte: bom, meu pai, ele era ateu, e eu cresci como um ateu. E o meu pai era um assassino contratado. E cada vez que ele matava alguém, ele precisava se esconder. E eu decidi que iria descobrir também um jeito de matar pessoas e me esconder. Olha que coisa louca. Como algumas coisas dentro de algumas famílias vão de pai para filho. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas dentro da nossa família. E ele disse assim: olha, eu vou achar um jeito de também matar pessoas e de alguma forma não ter que me esconder. Porque o meu pai viveu isso a vida inteira. Ele matava um aqui e tinha que ir para outra cidade. Matava outro ali e tinha que ir para outra cidade. Sabe como que ele fez para matar um monte de gente, 3.500 pessoas, e não ter que se esconder? Ele foi para a guerra. Foi para a guerra. Ele se alistou no exército na guerra do Vietnã para poder matar pessoas. E quando ele fez isso, ele tinha 17 anos. Ele disse assim: ó, eu quero ir para a guerra para matar pessoas de maneira legal. Para matar legalmente as pessoas.
Ele também era físico nuclear e aos 17 anos, indo para a guerra do Vietnã, se voluntariou para essa missão, para destruir a vida das pessoas. Ele disse assim, eu amava cada momento desse, cada pessoa que eu matava, eu amava isso. E ele contava cada uma das pessoas que ele matava. Ele disse assim, pastor, um dia eu estava passando por aqui, e eu sempre saía com a minha esposa para procurar confusão nos bares ou nas baladas onde a gente ia. Eu gostava de confusão, eu dizia assim, esposa, vamos em tal lugar e vamos arrumar uma confusão lá, vamos beber e vamos arrumar uma confusão. Ele gostava disso, mas numa noite, ele passando em frente deste lugar onde o pastor pregava, ele sentiu vontade de entrar. Ele disse assim, vamos entrar neste lugar, parece ser diferente, e vamos arrumar uma confusão aqui dentro também. Mas ele disse que quando ele entrou naquele lugar, ele sentiu um ambiente diferente. Naquela noite ele entrou, saiu depressa dali, não arrumou nenhuma confusão, mas teve desejo de voltar outras vezes. Ele dizia tudo isso para o pastor. Ele falou assim, pastor, eu achei aqui dentro um ambiente diferente, eu não consegui fazer aquilo que meu coração queria fazer aqui dentro. Quando nós entramos aqui, nós ficamos surpresos com a atmosfera que existia aqui dentro. E quando nós voltamos para casa, fomos determinados a voltar aqui outra vez. Mas pastor, olha para mim. Eu matei 3.500 pessoas. Como Deus pode me perdoar? Como pode alguém ter ido tão longe assim, ter matado por prazer, ter arrumado confusão e matado pessoas, achando que isso era legal? Queridos, se Deus pode perdoar alguém que matou 3.500 pessoas, Ele pode perdoar a mim e a você. Eu não sei se você matou alguém um dia, e eu nem quero saber. É bom que eu não saiba. Mas queridos, se Deus perdoou alguém que foi tão longe, se Deus ajudou alguém a se livrar de um sentimento de culpa que ele carregava por algo tão terrível como isso que eu acabei de dizer para vocês, Ele pode nos ajudar também. Aliás, nessa noite, se você porventura está vivendo a tristeza da culpa por algo que você tenha cometido contra Deus ou contra alguém, Deus quer te livrar, para que você saia daqui nesta noite certo de que o sentimento de culpa não faz mais parte de você, não faz mais parte da sua vida. Agora, se você precisa ainda hoje se arrepender de algum pecado, esse deve ser o primeiro passo. Para nos livrarmos do sentimento de culpa, nós precisamos nos arrepender do erro que cometemos, pedir perdão a Deus, se for necessário, para outras pessoas também, mas apresentar diante de Deus: Senhor, eu pequei, eu errei, eu estou pedindo perdão, e eu sei que do sentimento de culpa só o Senhor pode me livrar. Que você saia daqui nessa noite com esse sentimento de perdão, de livramento, sentimento de que Deus pode perdoar qualquer tipo de pecado. Só tem um que a Bíblia menciona, mas esse eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos aqui dentro já cometemos. Mas se Deus pode perdoar um homem como este aqui, pode perdoar a mim e a você. Eu vou cantar, e esse tempo da música é o tempo que você tem para conversar com Deus, para dizer a Ele: Senhor, eu errei hoje, errei essa semana, errei o mês passado, ano passado, errei quando eu era jovem, eu errei, e o sentimento ainda bate aqui no meu coração pelos erros que eu tenho cometido, mas me ajuda a me livrar deles. E que ao final desta música
e depois de uma oração, você possa sair deste lugar liberto da culpa. Ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano e a carne é um furacão, e a vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Vamos orar. Eterno Deus que está no céu, muito obrigado porque quando ouvimos a tua voz falando ao nosso coração, nos livrando do sentimento de culpa, ele se acalma. Obrigado porque nesta noite o Senhor nos ajudou a entender o que é o pecado e quanta desgraça ele trouxe para as nossas vidas. Nos ajudou também a entender o tamanho do seu amor por nós.
vindo a este mundo, morrendo numa cruz, sofrendo o que o Senhor sofreu, para nos livrar do salário dele, que era a morte. Obrigado, Senhor, que ao sairmos desta igreja nesta noite, para iniciarmos uma nova semana, sairmos daqui felizes, alegres, porque nos livramos do sentimento de culpa que nos causava tristeza. Abençoa a tua igreja, aqueles que estão também nas suas casas, através do nosso canal. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém.